would take your Bibles now and open to the book of Habakkuk. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Abacuque. Now listen, you're among friends. Ouçam, vocês estão entre amigos. You're spiritual family tonight. Vocês são família espiritual nessa noite. There is no reason for you not to humble yourself. Não há motivo pelo qual você não se humilhe. I'd like just a little honesty. Eu gostaria apenas de um pouquinho de honestidade de vocês. Confession is good for the soul. A confissão é boa para a alma. Would some of you be willing to admit you've never read this book before? Alguns de vocês estão dispostos a admitir que nunca leram a profecia de Abacuque? Come on, hands up. Levantem a mão. More, Vamos lá, come on, more mais honesty, mãos, more honesty, mais come on. honestidade. Vamos It's a lá. small book in the É Old apenas um Testament. Come pequeno on. livro no Antigo Testamento. I've got especially good news for you tonight. Eu tenho notícias muito boas para vocês nesta noite. This is a wonderful little book. É um livrete maravilhoso. It's a jewel É uma joia which God can use to feed your own soul que Deus pode usar para alimentar sua alma in difficult times, em momentos difíceis and which He can use through you to feed your church. e que Ele pode usar através de você para alimentar sua igreja. The question that Habakkuk was struggling with is, how can I be content, be happy, when God doesn't seem to care? A pergunta dele era: como é que eu posso estar tranquilo? Como é que eu posso me contentar com uma situação em que parece que Deus não está nem aí? Let's take just a few moments to look down at chapter 1, the first 11 verses. Vamos dar uma olhada nos primeiros 11 versículos de Abacuque. In those first few verses, you see Habakkuk crying out to the Lord. Então, nesses primeiros versículos, encontramos Abacuque clamando ao Senhor. And then in verses 5 to 11, you see God's answer to him. E aí, nos versículos 5 a 11, Deus responde a Abacuque. Let me lead us in prayer, and then we'll jump in. Vamos orar e aí nós vamos entrar no texto. Oh God, we understand that this is your book. Senhor, nós entendemos que esse é o teu livro. We pray that your Spirit that inspired it Nós oramos para que o teu Espírito que o inspirou would now help us to understand it. nos ajude a compreendê-lo. Help us, we pray, to apply these truths to our lives. Ajuda-nos a aplicar essas verdades às nossas vidas, eu peço. We ask in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, brothers and sisters, take just a moment to read over those first 11 verses silently. Então, tomem alguns momentos e leiam silenciosamente esses primeiros 11 versículos. Habakkuk's question is really summarized in verse 3. A pergunta de Abacuque está resumida no versículo 3. Why do you tolerate wrong? Por que toleras o erro? That's what he asks God. É o que ele está perguntando a Deus. And God answers him then in verses 5 to 11. E Deus responde nos versículos 5 a 11. And he explains that he does not tolerate wrong. E ele explica que ele não tolera o erro. No, God was going to see that his justice was executed on the wrongdoing nation of Israel. E Deus estava prestes a executar a sua justiça sobre a nação ímpia de Israel. Habakkuk was lamenting the sin, the wrongdoing in his own country. Abacuque estava lamentando por essa forma errada de se fazer as coisas no seu próprio país. And God was assuring them that he saw the wrong, he saw the sin, E Deus estava assegurando a Abacuque que ele via o erro, ele via o pecado. and he would answer it. E ele responderia a isso. But here came the surprise of the book. Mas a surpresa do livro It's right at the very beginning, está logo no início, right there in verse 6. versículo 6. God would be answering Habakkuk's prayer through the Babylonians. Deus estaria respondendo à oração de Abacuque através dos caldeus, dos Or babilônios. the Chaldeans. Yeah, you can tell from verse 5 that the Lord knew that what he was saying was going to be big news. E você pode perceber que Deus sabia que aquilo que ele estava prestes a dizer seriam
notícias surpreendentes. Habakkuk was prophesying in the late 7th century BC. Abacuque profetizava no final do 7º século antes de Cristo. And what the Lord had revealed to him was the surprising news E o que Deus havia revelado a ele eram as notícias surpreendentes that the injustice that Habakkuk saw in Israel, in Judah, que a injustiça que Abacuque via em Israel, especificamente em Judá, would be dealt with, seria lidada, but the Babylonians would execute God's justice. mas seriam os babilônios a executar a justiça de Deus. So Habakkuk wouldn't need to be baffled for much longer about why God wasn't doing anything. Então Abacuque não tinha nada mais que ficar preocupado porque que Deus não iria estar fazendo alguma coisa, God would punish wrong. porque Deus iria punir o erro. And as Christians, we know the answer to Habakkuk's charge against God, there in verse 3. E nós, como cristãos, conhecemos a resposta a essa pergunta que tantas vezes temos a Deus, versículo 3. Yeah, this question that he asks him, why do you tolerate wrong? Por que toleras o erro? The answer is God doesn't. A resposta é Deus não tolera o erro. He never has. Ele nunca tolerou o erro. He waits for his appointed time. É que ele espera pelo momento designado por ele mesmo. The time in which, as we were thinking about this morning from Romans 3, he would send his son. A época, como vimos em Romanos 3 hoje pela manhã, em que ele enviaria o seu filho. God came himself in Christ. Deus veio na pessoa de Cristo. And he showed his commitment to justice and to holiness Ele mostrou seu compromisso com santidade, com justiça, in ways far more profound than Habakkuk could have even imagined. em maneiras muito mais profundas que Abacuque sequer poderia ter imaginado. Christ came and he suffered and died on the cross Jesus veio, sofreu e morreu na cruz, because he was so concerned to not tolerate wrong. porque ele estava muito preocupado em não tolerar o erro. He was so concerned that justice not be perverted. Ele estava realmente imbuído daquela decisão de não deixar a justiça ser pervertida, That the wicked not finally prevail over the righteous. que o ímpio não prevalecesse no fim contra o justo. Now, I don't know what this says to you, but to me, this is a challenge that I should trust God. Eu não sei o que isso diz para você, mas para mim isso é um desafio que eu devo confiar em Deus. The answer may have been surprising, but it was a real answer. A resposta pode ter sido surpreendente, mas era uma resposta de fato. This kind of answer encouraged Habakkuk to realize that God wasn't ignoring him. Isso, por um lado, encorajou Abacuque no sentido de que Deus não estava ignorando aquilo que ele sentia. God wasn't approving of wrong. Deus não estava aprovando o erro. He wasn't going to finally allow his law to be thwarted. Deus não iria, por fim das contas, permitir que a sua lei fosse torcida e não respeitada. No, the God of all the earth would do right. Não, o Deus de toda a terra faria o que é certo. So friends, we should learn from this the certainty that we can trust God. Nós deveríamos aprender disso, meus queridos, a certeza que temos que podemos confiar em Deus. And still something more along this line. E há algo mais ao longo desse caminho. If you're anything like me, you tend to doubt God when his normal means of blessing get out of sight. Se você é como eu, você tende a começar a desconfiar de Deus quando o seu meio comum de bênção começa como que desaparecer da nossa vista. Do you know what I mean? Sabe o que eu quero dizer? Let's say that we're used to God blessing us in this particular place or through that particular person. Quem sabe nós tenhamos aquele costume de estar vendo Deus nos abençoar num lugar específico ou através de uma pessoa específica. And we think our trust is in God. E nós achamos que a nossa confiança está em Deus. But when he removes from us that particular means of blessing, Mas quando Ele remove de nós aquele meio peculiar de bênção, we begin to quake with fear. e nós começamos a ficar com temor, com medo, Maybe our trust really wasn't in God. quem sabe a nossa confiança não estivesse depositada em Deus. Maybe our trust was in that particular means of his blessing. Quem sabe a nossa confiança estivesse naquele meio de bênção que Deus havia escolhido. But in his kind love to us, Mas no seu bondoso amor por nós, we can learn some of what Habakkuk learned here. nós podemos aprender um pouco do que Abacuque aprendeu aqui. That God is determined to bless his own people, Que Deus está determinado em abençoar o seu povo. even if he sometimes does it
by using surprising means. Mesmo que ele tenha que, para isso, de vez em quando, usar de meios surpreendentes. I think many of us need to confess that we've often had bad thoughts about God. Eu creio que nós temos que confessar que não foram raras as vezes que tivemos pensamentos ruins acerca de Deus. But so often that's because we've not submitted ourselves to Scripture like this. Mas tantas vezes isso aconteceu porque não nos submetemos a textos das Escrituras como estes. We've not prayed, we've just listened to our doubts and our questions. Nós não oramos, simplesmente ficamos ouvindo as nossas próprias dúvidas, as nossas próprias perguntas. I love the thing that Martin Lloyd-Jones said in one of his sermons. Eu gosto de pensar no que Martin Lloyd-Jones disse em um dos seus sermões. Have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself? Você já percebeu que boa parte da infelicidade da sua vida se deve ao fato de que você está ouvindo a si mesmo em vez de estar falando consigo mesmo? Friends, if we teach ourselves the truth about God from the Bible, then we are more likely to know something of the happiness and joy that He has made us to know in trusting Him. Se nós nos ocuparmos do conhecer o que a Bíblia diz a respeito de Deus e como Ele age, nós vamos ter em nós muito mais meios para nós estarmos nos encorajando do que nos desanimando. So, Habakkuk complained, Então Abacuque reclama and God answered, e Deus responde, and Habakkuk was shocked at the method God was going to use, mas Abacuque ficou chocado com o método que Deus disse que usaria. that He was going to use to address these concerns. Que ele usaria para tratar daquelas preocupações de It was Abacuque. difficult for Habakkuk to conceive that God would do this. Foi difícil para Abacuque engolir que Deus faria isso. And really, when you read this first chapter, E quando você lê esse primeiro capítulo, it seems that God's answer left Habakkuk almost as disturbed as he was before God had answered. parece que Deus deixa Abacuque tão perturbado ou mais do que ele estava antes de Deus começar a responder. So if in the first question and answer we considered how can we be happy when God doesn't seem to care, that's the first question. Então, se na primeira pergunta nós respondemos a dúvida, como é que nós podemos ficar felizes quando parece que Deus não se importa? When God answers that, Habakkuk then goes on to another complaint. Então, quando Deus responde isso, Abacuque joga uma outra reclamação para Deus. A kind of follow-up question. Uma pergunta de follow-up, vamos dizer. I don't know what your culture for news conferences is like in Brazil, Eu não sei qual é a cultura de vocês de conferências de imprensa, como é que vocês conhecem como isso funciona. but in Washington, when the president calls a press conference, Mas quando em Washington o presidente convoca uma conferência de imprensa, reporters often will put up their hand, and if they're called on, they'll say, "And I have a follow-up." os repórteres levantam a sua mão e se o presidente se dirige a eles, eles dizem, eu tenho um follow-up disso. Habakkuk was doing that here with the Lord. Aqui Abacuque estava falando isso com o Senhor. I think that the conversation that we see here in chapter 1, beginning in verse 12, we see his second complaint. A partir do versículo 12, nós temos nessa conversa a segunda reclamação de Abacuque. And that goes through the first verse of chapter 2. E isso vai até o primeiro versículo do capítulo 2. Essentially, in these verses, Habakkuk responded to God's response to his question. E aqui nesses versículos, Abacuque responde à resposta de Deus, como ele acha que isso é estranho. And Habakkuk's response can basically be boiled down to the Babylonians? E nós podemos resumir a pergunta, a segunda pergunta de Abacuque, como sendo os babilônios? So the conversation had gone something like this. Então a conversa foi mais ou menos assim. Habakkuk, Abacuque, God, why don't you care about all the people who are doing wrong? Deus, por que não te importas com todas as pessoas que estão fazendo tanta coisa errada? Why won't you do something about it? Por que não fazes alguma coisa a respeito? God, Deus, I do care, and I will do something about it. eu me importo sim e eu vou fazer alguma coisa com respeito a isso. I'm going to send in the Babylonians. Eu vou mandar os babilônios para resolver a parada. Habakkuk, Abacuque, the Babylonians, os babilônios, they're worse in their wickedness than we are in ours. eles são muito mais ímpios do que nós somos nas nossas impiedades. And that's where, by the way, in verse 13,
Habakkuk makes that famous statement about God's holiness. E, aliás, é no versículo 13 aqui que Abacuque solta aquela frase famosa sobre a santidade de Deus. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Habakkuk says this true thing about God Abacuque diz essa verdade a respeito de Deus. when he's in the midst of objecting to God's plans. No meio do objetar-se ao plano de Deus. He's saying, God, you're too good to use the Babylonians who are so bad. Peraí, Deus, tu és bom demais para usar os babilônios que são tão maus. Why would God use such vicious instruments, Habakkuk asks. Por que Deus haveria de usar instrumentos tão terríveis? Abacuque está se perguntando. And then chapter 2 E no capítulo 2, is basically Habakkuk, or rather God, saying to Habakkuk, I know what you're saying is true, and after I've used them to judge my people, they too will be judged. aí Deus responde a Abacuque, eu sei que eles são ímpios, mas depois de eles tiverem executado a minha justiça, eles serão também julgados por isso. And that's really what he's saying through most of chapter 2. E é o que ele está dizendo através de boa parte do capítulo 2. He's saying that the Babylonians will be judged too. Os babilônios também serão julgados. You see there in verse 3, he warned that it would be a while. No versículo 3, ele alerta que levaria um tempo para se cumprir. Chapter 2, verse 3, Capítulo 2, versículo 3, for the revelation awaits an appointed time, onde a revelação espera para se cumprir num tempo determinado, but he would do it. mas ele faria. And they should not think because of his delay that he would not be faithful to his word. E eles não deveriam pensar que por causa da demora em isso acontecer, Deus estava sendo infiel à sua palavra. He said he would judge the Babylonians, and he will judge them. Ele disse que ele haveria de julgar os babilônios e ele de fato irá julgar, But in his own time. mas no tempo e no momento dele. So he stated famously there in verse 4, Então nós temos ali aquela famosa frase no versículo 4. chapter 2, verse 4, 2, 4. that the righteous would live by their faith. O justo viverá pela fé. That they would hear the promises of God, O justo ouve a promessa de Deus, they would hear this promise of God. essa promessa de Deus, And as with all of the other promises God had made, e assim como todas as demais promessas que Deus já havia feito, they would believe it. eles creriam nessa promessa. Friends, this takes us back to the discussion about faith and its nature we were having this morning. Isso nos leva de volta àquela conversa sobre fé que nós estávamos tendo hoje de manhã. Faith is not just a wish or a hope. A fé não é apenas uma esperança, aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Faith is the perception of an invisible reality. A fé é a percepção de uma realidade invisível. Habakkuk is hearing the promises of God, and he is being called on to believe that promise. Abacuque está ouvindo as promessas de Deus e ele está sendo desafiado a crer nessas promessas. So Habakkuk was saying, you're going to judge us with the Babylonians, and then you will judge the Babylonians? Então Abacuque pergunta, tu vais nos julgar com os babilônios, aí haverás de julgar os babilônios? God is saying, yes, that is exactly what I will E do. Deus diz, é exatamente o que eu vou fazer. So this is the verse that Paul then famously takes up in Romans and Galatians. Esse é o versículo, a frase que Paulo toma emprestado lá em Romanos e em Gálatas. To show that people are made right with God, not by their works, but by this kind of faith. Mostrando que as pessoas se tornam justas diante de Deus, não pelas suas obras, mas por esse tipo de fé. Where we believe what God says. Onde cremos no que Deus diz. And the great model of this that Paul uses E o grande modelo disso que Paulo usa is Abram back in Genesis 15. é Abrão, lá em Gênesis 15. So this verse here in Habakkuk chapter 2 verse 4 Então esse versículo aqui de Abacuque 2:4 is also taken up by the writer to the Hebrews também é tomado pelo autor de Hebreus, to talk about the kind of faith that the justified person lives by. falando sobre o tipo de fé pela qual vive a pessoa justificada. Anyway, the Lord is clear here with Habakkuk. Ou seja, Deus é muito claro com Abacuque. Babylon will fall. A Babilônia cairá. The plunderers will be plundered. Os que vierem atacá-lo serão destruídos. That's what he says in verses 6 to 8. Versículos 6 a 8.
And you look at verses 9 to 11. Aí nos versículos 9 a 11, And he says the walls that they build by theft will be calling out and crying out. ele diz as paredes que eles construíram através de todo o roubo deles, elas estarão clamando. And verses 12 and 13. Versículos 12 e 13. All their violence will be for nothing. A violência toda deles não redundará em nada. And then right while he's meditating on the judgment that's going to come on Babylon, E aí, enquanto ele está meditando sobre o juízo que sobrevirá à Babilônia, you get this incredible picture in verse 14. aí nós temos um quadro tremendo no versículo 14. It's like one of those extraordinary times when the dark storm clouds break and bright sunlight shines through. É como aqueles momentos depois de uma tormenta em que o céu se abre, as nuvens se abrem e o sol de repente brilha. Verse 14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Friends, whether it is God vindicating his own name by judging Judah, Seja Deus vindicando o seu próprio nome, julgando a Judá, or God vindicating his name by judging the mighty empire of the Babylonians, ou Deus vindicando o seu próprio nome, julgando o portentoso império da we Babilônia, can be sure that his glory will fill the earth. nós podemos ter certeza que a glória dele encherá a terra. And that's our glorious hope. E essa é a nossa esperança gloriosa. If we are his people, that is our assurance. Se somos o seu povo, essa é a nossa segurança, o que é afirmado para nós. Friends, how that puts our struggles in perspective. Queridos, como isso faz com que as nossas lutas entrem na perspectiva certa? God is committed to the demonstration of his justice and his love, of his mercy and his holiness, gloriously filling the earth. Deus está comprometido em mostrar o cumprimento tanto do seu juízo como do seu amor. Tudo isso dentro de uma perspectiva tremendamente gloriosa. He continues on here about Babylon's destruction. E ele continua falando sobre a destruição da Babilônia. He says there in verses 15 to 17 that the destroyer, Babylon, will be destroyed. Ele diz dos versículos 15 a 17, o destruidor será destruído. And then in verses 18 to 19 that the idol makers will be without God. E ele diz que no versículo 18, os que fazem os ídolos estarão sem Deus, They'll be without his wisdom. estarão sem a sabedoria de Deus. What a contrast with the Lord's people. Que contraste com o povo de Deus. The idol makers there in 19 and 20 have no God and they have no wisdom from God. Os que fazem ídolos, no versículo 19, não tem Deus e não tem sabedoria vinda de Deus. Look at how he finishes chapter 2, Veja como é que ele encerra o capítulo 2, verse 20. versículo 20. In contrast with these fake idols, Em contraste com esses ídolos falsos, he says, but ele diz, porém, the glory of the Lord is in his holy temple. Let all the earth be silent before him. a glória do Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. The glory of Babylon's idols is man-made, A glória dos ídolos da Babilônia é fabricada por homens. and it's fruitless, E ela não dá fruto. and it's false. E ela é falsa. But the silence here Mas o silêncio aqui is more than simple reverence. é mais do que simples reverência. This silence before the Lord Esse cálice diante do Senhor is expectancy é aquela expectativa do que vem. that this God, Que esse Deus, the true o God, verdadeiro Deus, unlike these dumb idols, diferentemente desses ídolos tolos e mudos, the true God will speak. o verdadeiro Deus irá de fato falar. He will speak to his people. Ele falará ao seu povo. Friends, we are here because God has spoken. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque Deus falou. We don't worship dumb, mute statues. Nós não adoramos estátuas, ídolos mudos. We worship the sovereign God who has spoken and revealed himself. Nós reverenciamos, nós cultuamos o Deus soberano que se revelou a nós. Now we have to admit God does tell us surprising things, doesn't he? Nós temos que admitir que Deus nos revela coisas surpreendentes, não é mesmo?
Who would have thought that he would deliver his people even while he judged them? Quem haveria de pensar que ele iria livrar o seu povo enquanto ele estava ao mesmo tempo julgando o seu povo? And that he would do this through the Babylonians. E que ele faria isso pelos babilônios. But then even more, Mas mais do que isso, who would ever have thought that God would establish his kingdom quem haveria de pensar que Deus instituiria o seu reino through a crucified and risen Messiah? através de um Messias crucificado e ressurreto, Who was God himself. que era o próprio Deus. Friends, our God does move in mysterious ways. Queridos, o nosso Deus se move de formas misteriosas. And here in the Old Testament, E aqui no Antigo Testamento, in the prophet Habakkuk, no profeta Abacuque, as we see God answering Habakkuk's question, à medida que vemos Deus respondendo a pergunta de Abacuque, but in ways deeper and more thorough and more just and more God-glorifying than he ever could have imagined, e de formas surpreendentes, de formas mais profundas, de formas mais detalhistas do que Abacuque pudesse imaginar, we're being given building blocks nós estamos recebendo como que tijolos de construção do nosso conhecimento, to begin to understand the surprising and completely trustworthy para que nós comecemos a compreender, a entender o Deus surpreendente e completamente confiável, nature of our God that would save us a natureza desse Deus tremendamente confiável que haveria de through a nos salvar, crucified Messiah. através de um Messias crucificado. Friends, there's so much else we could learn from this passage. É tanto mais que nós poderíamos aprender dessa passagem. One thing as a pastor I think of, Uma das coisas que, como pastor, eu penso, we really can't take comfort in the fact that God may use us to accomplish his purposes. nós não podemos nos acomodar no fato de que estamos tranquilos de que Deus nos usará para cumprir os seus propósitos. Do you look out on your church and see your church growing in numbers? Você olha para a sua igreja e você vê a sua igreja crescendo numericamente? Do you see people's lives being changed? Você está vendo a vida de pessoas sendo transformadas? Brother pastor, if that is you, make very certain Querido irmão pastor, se você está nessa situação, certifique-se that you yourself are not graceless. que você não está agindo sem graça, Without God's grace. sem a graça de Deus. Don't think for a moment that because God uses you, you yourself must be special. Não pense por um momento sequer que por Deus estar se dignando usar você, você é especial. Our God has a long track record Nosso Deus tem um arquivo muito longo de todos os registros, of using surprising means de usar meios surpreendentes to accomplish his purposes. para realizar os seus propósitos. He can use the for-hire prophet Balaam if he wants to, Ele pode usar o profeta Balaão se ele quiser, or even the donkey of Balaam ou até a mula de Balaão se ele quiser, if he wants to. se ele quiser. Friend, he has used in my life people who have proven not to be true to him. Ele usou na minha vida, queridos, pessoas que acabaram se provando não leais para com ele. Be aware that if you are to be saved, Se você é salvo, it will not be because you're a preacher. não é, se é para você ser salvo, não é porque você é um pregador, It will be because you are trusting in Christ alone for your é salvation. porque você está colocando a sua confiança somente em Cristo para a sua salvação. Our very hope is, as he says here, A nossa esperança, como ele diz aqui, for us ourselves to live by faith. é para que nós mesmos estejamos pessoalmente vivendo pela fé. Faith in God's word. Fé na palavra de Deus, Faith in his promises. fé nas promessas de Deus, Faith supremely in Jesus Christ. fé supremamente na pessoa de Jesus Cristo. We are called to live by faith. Nós somos chamados para viver pela fé, As individuals como indivíduos and in our congregations. e também nas nossas congregações. Friends, do you see that we should be members of churches
Reparem os irmãos, nós deveríamos ser membros de igrejas, where we find a whole community of people onde nós encontramos toda uma comunidade de pessoas who are believing God's promises, who are trusting in His words and living like they do. que estão vivendo como vivem porque confiam na palavra de Deus, confiam nas promessas de Deus. So by being members of a local church, Então, por serem membros de uma igreja local, we're to be members of God's new society nós, sendo membros dessa igreja local, somos membros da nova sociedade de that Deus, He is building. a sociedade que Ele está edificando. We're to be a kind of moving picture to our communities. Nós temos que ser como que um quadro que se movimenta para a nossa comunidade, That displays the truth of what we preach. que demonstra a verdade daquilo que pregamos. We are a people who have found happiness by trusting in this God. Nós somos pessoas que encontraram felicidade uma vez que colocamos a nossa confiança nesse And Deus. He shows Himself completely faithful. E Ele se mostra completamente fiel. One more thing that we learn from Habakkuk Mas uma coisa que aprendemos de Abacuque is really the answer to the question, how can I be happy under any circumstances? é a resposta à pergunta: como é que eu posso estar alegre sob qualquer circunstância? And if you boil it down, his answer is only in God. E se você resumir isso, a resposta que nós encontramos aqui é somente em Deus. So far in the book, we've seen Habakkuk's question and God's answer, and then Habakkuk's follow-up question and God's answer. Então até aqui nós vimos a primeira pergunta de Abacuque e a resposta de Deus. Aí vimos a pergunta de follow-up de Abacuque e a resposta de Deus. Chapter 3 then is this beautiful prayer of Habakkuk's to God. Então o capítulo 3 é essa maravilhosa oração de Abacuque a Deus. Look at it for a moment while I describe it to you. Fique com os olhos nela enquanto eu procuro descrevê-la. You see there in verses 1 and 2, that's Habakkuk's prayer to God for mercy. Então, versículos 1 e 2, a oração de Abacuque a Deus pedindo misericórdia. And then the largest part of the chapter, verses 3 to 15, is really Habakkuk's vision of God Himself. E a maior parte do capítulo, versículos 3 a 15, na verdade, é a visão que Abacuque tem de Deus, do próprio Deus. And then the last few verses 16 to 19, E os últimos dois versículos, na verdade, 16 a 19, is really a wonderful statement of Habakkuk's joy in God. é uma afirmação maravilhosa do júbilo de Abacuque na pessoa de Deus. So if you look at this statement in chapter 3, verse 2, Então, se você olhar para o que diz o versículo 2 do capítulo you see 3, how far Habakkuk had come since his initial complaint to God back in chapter 1. você percebe a jornada tremenda que Abacuque fez desde a sua primeira pergunta no capítulo 1. Lord, I have heard of your fame. Tenho ouvido, Senhor, as tuas I declarações stand in awe of your deeds, O Lord. e me sinto alarmado. Renew them in our day. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. In our time, make them known. No decorrer dos anos, faze-a conhecida. In wrath, remember mercy. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. You see, now Habakkuk is certain that God does care about injustice Agora, Abacuque está certo de que Deus se importa com a injustiça, sim, and that he will address it. e que Ele irá lidar com ela. Frankly, in an even more devastatingly complete way than Habakkuk had even dared to ask for. E de uma forma muito mais devastadora e completa do que Abacuque sequer poderia imaginar ou pedir a Deus. In fact, God is going to so much answer his prayer Aliás, Deus haverá de responder à oração de Abacuque de uma forma tão completa that here in verse 2, Habakkuk is needing to say, in wrath, remember mercy. a ponto de Abacuque aqui na sua oração dizer para Deus: na tua ira lembra-te da misericórdia. And then the largest part of this chapter is this vision of God doing exactly what Habakkuk had prayed that he would. E nessa próxima parte maior do capítulo é a visão de Abacuque vendo Deus fazer exatamente aquilo que ele orou que ele It's fizesse. this amazing vision of God coming. É uma visão tremenda de Deus vindo. And the whole creation seems to react in a kind of humble submission to our Lord. Toda a criação parece reagir em submissão humilde diante de Deus. When the Creator comes, the creation bows. Quando o Criador vem, a criação se curva, se ajoelha.
And then the book concludes with these marvelous verses E aí o livro termina com esses versículos maravilhosos. as Habakkuk confesses his joy in God. À medida que Abacuque confessa sua alegria, o seu júbilo no Senhor. Look again at how Habakkuk responded to this vision of God coming. Olhe novamente como é que Abacuque reagiu a essa visão de Deus vindo. Look at verse 16. Versículo 16. Yeah, and this passage is so good. I'm going to read it in English to enjoy it, and you can read each phrase, all right? I heard and my heart pounded. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. My lips quivered at the sound. A sua voz tremeram os meus lábios. Decay crept over into my bones and my legs trembled. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vine. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide. Though the olive crop fails and the fields produce no food. O produto da oliveira minta e os campos não produzam um mantimento. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Yet Todavia, I will rejoice in the Lord. eu me alegro no Senhor. I will be joyful in God, my Savior. Me exulto no Deus da minha salvação. The sovereign Lord is my strength. O Senhor Deus, soberano é a minha fortaleza. He makes my feet like the feet of a deer. Ele faz os meus pés como os da corça. He enables me to go on the heights. E me faz andar altaneiramente. Brothers and sisters, what circumstances in your life are so important tonight that you feel you cannot do without them? Queridos, quais circunstâncias na sua vida nessa noite são tão importantes que você sente que você não consegue viver sem elas? I think today is actually the birthday of one of my favorites in church history. Eu creio que hoje é o aniversário de um dos meus personagens favoritos na história da I igreja. think October the 6th is Jonathan Edwards' birthday. Eu creio que 6 de outubro é a data de nascimento de Jonathan Edwards. I don't know if they still observe birthdays in heaven, Eu não sei se eles ainda festejam aniversários no céu. but I know that I am delighted to recount his life and read about God's faithfulness in his life. Mas eu sei que eu fico feliz de rememorar a vida dele e ver como é que ele foi fiel ao Senhor na sua vida. I don't know if you're aware, but Jonathan Edwards was actually fired from his church. Eu não sei se vocês sabem, mas Jonathan Edwards foi despedido da sua igreja. They took a vote Eles votaram and he lost. e ele perdeu. He had been ministering there for over 20 years. Ele estava ministrando naquela igreja há mais de 20 anos. The Great Awakening had occurred during his O ministry. grande despertamento havia ocorrido durante o ministério dele ali. Many people credited him as the human instrument under God of bringing it about. Muitos o viram como um instrumento humano que Deus usou para trazer aquele reavivamento. And yet, by a 90% to 10% vote, he was fired. E ainda assim, por um voto de 90% contra 10%, ele foi despedido da igreja. One person who was there when he was being told that he was going to lose his job Uma das pessoas que estava presente quando estavam dizendo a ele que ele haveria de perder o seu emprego, wrote down what he saw on Edwards' expression escreveu o que ele viu na expressão de Jonathan Edwards, when he was told what would happen. quando ele ouviu o que haveria de acontecer. This man writes, E esse homem escreve o seguinte: "That faithful witness received the shock unshaken. aquela fiel testemunha recebeu o choque sem se abalar. I never saw the least symptoms of displeasure in his countenance the whole week. Eu não vi o mínimo sintoma de desprazer na sua expressão a semana inteira que se passou. But he appeared like a man of God." Mas a aparência dele era de homem de Deus. And then here's the phrase that I love. E essa é a frase que eu amo. Makes me think of Habakkuk, Me faz pensar em Abacuque, whose happiness was out of the reach of his enemies. cuja felicidade estava fora do alcance dos seus inimigos. My friends, do you find joy in God even if the crops fail and your job is lost?
Meus queridos, vocês encontram alegria no Senhor, mesmo que não haja fruto no seu campo, mesmo que você perca o seu emprego? Practically, this is what we are called to know in Christ. Na prática, é o que nós somos chamados a aprender em Cristo Jesus. We're called to come out of the lives where we were enslaved by our pleasures, as Paul puts it to Titus. Nós somos chamados para fora daqueles prazeres que tivemos na vida, como Paulo fala a Tito, Into the wonderful freedom that there is in Christ. para vivermos a verdadeira e maravilhosa liberdade que há em Cristo. Friends, Christ can free us from these entrapping, ensnaring pleasures of the world. Queridos, Cristo pode nos libertar desses prazeres ilusórios que são verdadeiras armadilhas que o mundo arma para nós. These things that we wrongly depend upon for our happiness. Essas coisas que nós, de forma errônea, dependemos delas para a nossa felicidade. He can deliver us to know the kind of joy in God that he taught Habakkuk here. Ele tem como nos libertar para nós experimentarmos o júbilo que ele ensinou a Abacuque aqui. Friend, do you know that kind of joy in God tonight? Querido, nessa noite você conhece esse júbilo no Senhor? I'll tell you another kind of book you should buy in the bookstore to read to help you with this kind of joy. Eu vou contar-lhes de um outro livro que você deve comprar lá na livraria para você ter esse júbilo, ser incentivado a isso. Read biographies of Christians who in their own lives have undergone suffering and yet found their joy in God. Leia as biografias de santos do Senhor que passaram por grande sofrimento, mas encontraram a sua alegria, o seu júbilo no Senhor. Ask yourself, what circumstances do I have to have in order to be happy, to be content? E pergunte-se que tipo de circunstâncias eu tenho que passar por elas para aprender o que é o verdadeiro contentamento. Do you really only appear to be a disciple as long as the circumstances are nice enough for you? Você apenas aparenta ser um discípulo desde que as circunstâncias sejam favoráveis? But my friend, especially my minister friends, Mas meus amigos, especialmente os meus amigos que estão no ministério aqui. what happens if a cross should fall across your path? Mas o que acontece se uma cruz vier a se interpor no seu caminho? What if you would be called to know God even through great trial and suffering? E se Deus quiser fazer com que você o conheça mais de perto, através de grande sofrimento, grandes dificuldades, Will you still follow Christ then? você ainda vai seguir a Cristo? Friends, there's no one who follows Christ who will not find in him great joy and happiness. Queridos, não há ninguém que siga a Cristo que não vai encontrar nele grande alegria, grande júbilo. And there is no one who will follow Christ who will not know in this fallen world, trials and difficulties. E não há um que siga a Cristo que não haverá de conhecer nesse mundo caído dificuldades, provações. Brothers and sisters, I hope that you learn from this little book to treasure God. Eu espero que vocês tenham aprendido, irmãos, sido desafiados a entesourarem a Deus a partir desse livro. Our God is honest. Nosso Deus é honesto. Our God is concerned about justice. Nosso Deus está preocupado com a And our justiça. God is faithful to every promise he has ever made. E Deus é fiel a todas as promessas que Ele já fez. So Habakkuk, through his honest questioning, learned that what he most wanted was God. E Abacuque aprendeu através do seu questionamento honesto que na verdade o que ele estava atrás era de Deus. As Augustine said at the beginning of his confessions to God, Como Agostinho disse no início das suas confissões para Deus: you move us to delight in praising you, Tu nos moves a nos deleitarmos em Te louvar, for you have formed us for yourself, pois Tu nos formaste para Ti mesmo, and our hearts are restless e os nossos corações estão sem esperança, till they find their rest in you. estão inquietos até eles encontrarem seu descanso no Senhor. Friends, stake your life on obeying God Queridos, passem a sua vida obedecendo o Senhor and trusting him, e confiando no Senhor, like Habakkuk was called to do here. como Abacuque foi desafiado a fazer aqui.
Like Shadrach, Meshach, and Abednego did when they saw all the normal means of blessing taken away from them as they were cast into the fiery furnace. Como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram quando eles viram todos os meios em que eles podiam depositar esperança removidos deles, eles foram lançados na fornalha. But God was still faithful to them. Mas Deus continuou fiel a eles. Just like the Christians in the New Testament, who even though they were exiled or imprisoned, were praying in hope for Christ to return. Como os cristãos no Novo Testamento que foram aprisionados, que foram deportados, e eles continuavam orando na esperança que o Senhor voltasse. Friend, do you have that kind of unearthly hope in God? Você tem, meu querido irmão e irmã, essa esperança que não é terrena no nosso Deus? It's what typified the Apostle Paul's life. Foi o que tipificou a vida de Paulo. That's why he could say to the Corinthians in 1 Corinthians 15:19, É por isso que ele pode dizer para os coríntios em 1 Coríntios 15:19. if only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Se a nossa esperança é apenas para esta vida, nós deveríamos ser considerados os mais infelizes dos homens. The Christian life is not supposed to add up this side of the grave. A vida cristã não deve somar em termos de alegria este lado do túmulo, antes do túmulo. We are to so live and so give ourselves away in trusting God, in following Him. Nós temos que viver de tal forma, nós temos que nos dar por Ele, seguindo a Ele. That like Habakkuk here, we use our hearts all up on Him. Que como Abacuque aqui, nós colocamos o nosso coração totalmente nele. So we Christians are to be happy under any circumstances. Então nós cristãos temos que estar felizes em toda e qualquer circunstância. As Habakkuk says here, Como Abacuque diz aqui, even if our resources are entirely spent, mesmo que os nossos recursos todos se esgotarem, as long as we have God. enquanto temos a Deus, Because God is our strength and our hope. porque Deus é a nossa força, a nossa esperança. Brothers and sisters, that's how you can be happy under any circumstances. Queridos, é assim que nós podemos estar felizes sob qualquer circunstância. Well, there's much more we could find from this little book, but I think that needs to be enough for this evening. Há muito mais que poderíamos tirar desse livro, mas eu creio que isso basta para esta noite. Let's go to God and pray that He bless His word to our hearts. Vamos pedir a Deus que Ele abençoe a sua palavra aos nossos corações. Dear God, we confess that our hearts too often find their joy and content in things other than You. Pai, nós confessamos diante do Senhor que é tão frequente os nossos corações encontrarem o seu contentamento em outras coisas que não o Senhor. We pray for Christ's sake that You would forgive us. Nós oramos em nome de Jesus que Tu nos perdoes. We pray that You would reset our hearts on You. Nós pedimos que o Senhor resete o nosso coração para estar fixo no Senhor. And give us that joy that we can only find in finding You. E nos dar o júbilo que nós só podemos ter quando encontramos esse júbilo no Senhor. Cause us to live by trusting You and all of Your promises in Christ. Leva-nos a viver, ó Pai, confiando somente no Senhor e no Senhor Jesus Cristo. We pray in His name. Nós oramos em nome dele. Amen. Amém.